Olá, signo de Áries, essa mensagem é para você. Agora para o mês de março de 2026. Essa mensagem tem como arcano central o arcano menor, a Rainha de Ouros. A sombra, 6 de espadas, e a luz, a roda da fortuna. A carta central, ela está falando sobre estabilidade financeira, estrutura, matéria, o elemento terra. Ela fala sobre... É uma carta que fala sobre esses assuntos, tá? Pode falar também sobre trabalho, sobre relacionamento, no sentido de estrutura, tá? A estrutura desses assuntos. Então, eu imagino que as pessoas que estão vindo acessar esse vídeo, elas possam ter, ou tem duas opções: ou elas são pessoas que estão buscando a estabilidade, buscando essa estrutura financeira, ou elas já possuem e estão numa situação talvez de estagnação, tá? Então, o que a sombra vem falar sobre esse assunto? Como a gente está falando sobre matéria, sobre estrutura e estabilidade, questões como essas, a gente vê uma carta de sombra como 6 de espadas, que fala sobre distanciamento. Então, o que a sombra diz? A gente pode estar aqui no momento de encarar uma necessidade de mudança ou afastamento de alguém. Mas esse 6 de paus, de espadas, ele lembra sempre o seguinte: toda viagem, né, toda ida, ela incorre em deixar algo para trás, certo? Então algo deve ser deixado para trás. E isso pode pesar, isso pode ressentir, né? Você pode se ressentir por isso. Mas aqui ela está pedindo para que você permita que esse deixar ir aconteça, tá? E pode ser algo muito interno também, um deixar ir no sentido de se desapegar de alguma coisa, se desapegar de um lugar, se desapegar de uma ideia, de situações anteriores que você já sente que deveria ter deixado. Mas isso tem que falar bem dentro de você, tá? Quando você sente que preciso deixar algo para trás, essa carta diz que talvez seja o momento, mas lembrar de que se você está num lugar que te aprisiona, algum lugar que te fere, algum lugar que te deixa se sentindo menor, esse distanciamento pode te levar para águas muito mais tranquilas. E a carta luz, ela vem como um arcano maior, com a roda da fortuna, lembrando que os altos e baixos acontecem. Então, nós estamos sempre vivenciando altos e baixos, momentos de crescimento e de expansão, de alegria e tristeza, de construção e de desapego, ou de transformação, ou de inércia, ou de estabilidade. É sempre assim, a vida é assim, ela é uma roda que está sempre rodando. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, outra hora a gente está no caminho, construindo, criando, ou desapegando, ou saindo, entende? Essa é a ideia dessa carta, desse arcano maior. Então, ela fala sobre movimento, sobre as coisas que mudam. Então, me parece que você está num momento desse de mudança,
de uma mudança e você está talvez no meio do caminho e você vai chegar em algum lugar, mas esse meio do caminho ele pode gerar uma frustração. E aí como é que a gente junta todas essas três cartas? E o que eu posso te identificar aqui como uma mensagem mais clara? Eu vejo você querendo construir, querendo se estabilizar, querendo sossego, sabe? Aquela hora de sentar e falar assim, pronto, agora eu posso descansar. Porque parece que esse momento não chega para você há muito tempo. E você tá assim, sabe? Precisando muito, muito desse lugar de descanso, de tranquilidade, dentro de você, principalmente. Mas tem coisas externas que impedem você de conquistar isso também. Que às vezes não é só interno, né, gente? Mesmo que a gente saiba, né, que quando a gente muda no interno, o externo também muda. Isso é uma verdade, é muito verdade. Mas a gente sabe a dificuldade que é, às vezes, a gente resistir e a gente combater ou superar o nosso ambiente, nosso externo, a parte que vem de fora. Às vezes é muito difícil, eu entendo isso. E aqui diz, aqui é uma carta que diz assim, tenha coragem. Tenha coragem de você deixar aquilo que não te traz isso. Se você está num ambiente que não proporciona isso para você, vai e corre o risco de se distanciar ou corre risco de fazer a viagem que você sabe tanto. E é uma viagem. Eu falo isso e eu peço até um cuidado com vocês, que você dá um conselho para uma pessoa ir fazer uma viagem, ela pode fazer escolhas erradas, né? Então, o que a gente fala? O que a gente deveria falar aqui como taróloga fala para vocês? Se você tem uma viagem para fazer que você sente que pode mudar a sua vida, procura primeiro segurança, tá? Tenha segurança no que você vai fazer. Tenha certeza para onde você está indo. Tenha pés no chão para onde você está indo. Pés no chão. Saiba, gente, pelo amor de Deus, para não correr não cair numa cilada, né, gente? Nós sabemos que hoje o mundo tem muitas histórias, principalmente de tráfico de pessoas. Cuidado com viagens estrangeiras, propostas muito maravilhosas, propostas de mudar a vida. Tudo isso a gente tem que ter cautela, tá? Tenha certeza para onde você está indo, tenha contato da empresa. Se você for receber uma proposta de trabalho, tenha o contato da empresa para você, o site, sabe? Se certifica que aquilo ali é real. Jamais dê tanta confiança para algo que diz que vai mudar a sua vida, que vai te trazer um grande retorno, tá bom? Mas esse jogo ele fala sobre isso, também sobre esse perigo, tá? Esse perigo, porque essa é a carta da sombra, é a carta da viagem, da ida, e ela tá na carta da sombra, tá na posição de sombra, quer dizer, tenha cuidado nas suas escolhas. Eu não costumo fazer esse tipo de alerta, mas nas minhas leituras eu não faço mesmo, mas ficou tão forte para mim fazer isso e dizer para você, então cuidado com
as falsas promessas, falsas propostas, ir sem ter um preparo, sem ter confiança no local, sem ter um mínimo de certeza para onde você está indo, para o que você vai fazer. Seja uma proposta de trabalho, que você tenha muita certeza, que você tenha real certeza de que aquilo ali é verdadeiro, tá bom? Agora, para mudanças no sentido de desapego de algum lugar, de alguém, de simplesmente mudar o que você está tendo hoje. A carta da sombra, ela tanto pede esse cuidado, como ela também diz lá, o caminho também pode ser interessante. Pode ser algo que possa te levar, mas você precisa tomar cuidado. Tome muito cuidado para a direção que você está tomando. A carta da Roda da Fortuna, ela vem falando sobre altos e baixos, sobre mudanças muito bruscas e repentinas. Sabe, quando tudo muda? Nossa, aqui é uma carta de mudança bem forte. Roda da Fortuna. E o 6 de espadas fala assim, uma mudança mesmo. E com a Rainha de Ouros no meio, fala sobre ou você é uma mulher que está aqui ouvindo isso, ou pode ser até que venha através de uma mulher uma proposta de viagem que muda completamente a sua vida. Essa mensagem é bem importante, tá? Vem uma mulher que tem estabilidade e tenha estabilidade e tenha dinheiro mesmo, né? Uma pessoa que tenha dinheiro, que chega para você, propõe para você uma viagem, mas é uma viagem que não necessariamente é 100% confortável, tá? Pode ser uma dificuldade que você vem aí passar por ela estar no sentido, na posição de sombra, mas que você pode avaliar agora e ter certeza, sabe? Se vier uma proposta para você de uma viagem que possa mudar a sua vida, tenha certeza do que você está fazendo. Tenha certeza. Esse é o principal aviso nessa leitura. Agora, para você que já tem uma certa estabilidade e que tem um pedido de mudança, de viagem, de distanciamento, ainda assim, o chamado é para ser cauteloso com essa mudança, com essa viagem. Tenha certeza do transporte que você vai fazer, das coisas que você vai levar, sabe? Tenha confiança nesse tipo de direcionamento que você vai tomar. E a carta da luz? A carta da luz é a mudança, é a roda da fortuna mexendo. Vai mexer e vai trazer pode trazer uma mudança positiva, tá? A roda da fortuna é uma mudança positiva, ela só pede para tomar cuidado, para que você faça a viagem com muita consciência, com muita tranquilidade. A carta da fortuna, ela fala sobre uma colheita, sobre aquilo que a gente já plantou e agora a gente vai receber, que a gente vai colher, né? A gente plantou e agora vai colher. Então, o que você vem plantando? Né? Essa é a reflexão da carta da Roda da Fortuna. Você tem feito o que de plantações? Né? Como é que está o seu terreno? O que você semeou? Que sementes você colocou na sua terra? Porque agora é a hora de colher os frutos. Eles vão ser bons ou você acha que vão ser mais ou menos? Que tipo de frutos você acha que pode colher? Entende? Então, é por isso que essa carta ela fala muito sobre uma consciência. Porque
a gente está colhendo o tempo todo, essa é a verdade. Todo momento a gente está colhendo. Se você está num período ruim, sabe, que você acha que, pelo menos na sua mente, é um período ruim, porque muitas vezes está na nossa mente, né? Se está na sua mente um período ruim, sabe, para pensar se realmente é tão ruim assim. E percebe o que você plantou para que você estivesse vivendo isso hoje. Tá? Mesmo que a gente entenda que muitas vezes o outro está trazendo, né? O externo está trazendo uma coisa ruim ou uma coisa que a gente não queria. Mas o que fez a gente ter esse resultado até mesmo da outra pessoa? Que escolha interna a gente fez? Que disposição interna a gente fez e que lugar a gente se posicionou? Que lugar nos posicionamos? Em que lugar nos posicionamos para que hoje a gente tenha o resultado que a gente tem? Essa é uma pergunta difícil, uma reflexão muito difícil, porque sim, existem situações que a gente olha e fala assim, não, né? A gente sabe que tem uma vítima real. Mas se a gente consegue olhar com um olhar de fora, o que levou aquilo a acontecer, sabe? Então, que sementes que eu coloquei? Quais foram as sementes que eu coloquei? Em que terra? Porque às vezes a gente nem sabe que terra é essa. E isso é do ser humano, isso é da nossa vida. A gente coloca sementes que a gente não sabe que estão na terra errada. Isso acontece mesmo o tempo todo, gente. Tem coisas que a gente não tem como prever, que a inexperiência faz com que a gente realize. E que depois a gente vai ver e vai falar, poxa, mas também por que eu fiz isso? E a gente começa a refletir. Então a roda da fortuna, ela traz muito isso. Essa reflexão de o que eu plantei, que sementes eu plantei e o que eu estou colhendo agora. Independente se eu sou vítima real ou não, mas que história que aconteceu, essa história. Então, tudo isso a roda da fortuna traz de reflexão, sabe? Então, é isso. Deixa essa reflexão para vocês. E eu espero que esses avisos sejam úteis para vocês, tá bom? Até a próxima.